Fala pessoal, beleza? Vamos lá continuar nossos estudos aqui da nosso curso Conhecendo a Golang. Hoje a gente vai continuar com um assunto novo. Na aula passada a gente fez aí uma quebra para fazer um pequeno exercício para fixar os conteúdos que a gente havia estudado até aquele momento. E aí agora a gente vai retomar o estudo da Go, da linguagem Go aí com esse assunto novo aí, structs. A gente vai conhecer o que é um struct, criar tipos, inicializar. Vamos ver que structs são passados como cópias, aprender a fazer slice de structs. E por último aqui, uma coisa bem legal, a gente vai aprender a converter uma struct em JSON. Isso aqui é algo que vai ser bastante útil aí para quem for, por exemplo, estudar Go para web. Então, bem interessante. Então, esse é o nosso roteiro aí. Então, vamos lá para nossa aulinha de hoje, né? Só lembrando que se você chegou por alguma razão aqui direto nesse vídeo, eu recomendo que você veja os outros vídeos da série. Então, vou deixar aí. Você pode acessar o card aí com as aulas passadas, com toda a playlist aí. A gente já tem 16 aulas aí de conteúdo, né? A 17ª foi, não que não seja conteúdo também, mas foi um exercício, né? Para sumarizar, né, consolidar todo aquele assunto que a gente havia estudado, certo? Então, se você ainda não assistiu nenhuma aula, é bom que você veja aí algumas aulas da série. Se você já está familiarizado com o Go, que é só relembrar aí algum assunto, então pode continuar por aí, sem problemas. Bom, mas vamos lá, né? Então, abrir aqui o nosso main. Antes eu vou relembrar aqui. Na aula passada a gente fez um programinha bem simples para simular uma espécie de boletim de uma escola. Então esse boletim ele precisava ali armazenar os alunos e precisava também armazenar as notas dos alunos. A gente entendeu que a maneira mais tranquila de fazer aquilo seria usando um mapa. E aí a gente usou esse mapa para armazenar tanto o nome, né? Então a gente criou assim um mapa do boletim. Esse mapa, a chave era o nome do aluno e os valores eram um slice, na verdade um slice não, era um array de tamanho 4 do tipo float 32. E aí a gente conseguia armazenar o nome do aluno e suas respectivas notas. A gente já consegue imaginar que essa estrutura, embora ela servisse ali para atender o nosso requisito, ela tem algumas limitações. Então, por exemplo, em relação à chave aqui do nome do aluno, se eu quiser colocar mais alguma informação a respeito daquele aluno, eu não ia conseguir fazer aqui com essa estrutura. Então, sei lá, se eu quisesse colocar qual era a turma que ele estava, qual era a série, né? Então, o aluno fulano de tal, Francisco, está na 8ª série do ensino fundamental. Quais são as matérias? Quais são as matérias daquela nota? Então, assim, a gente viu que os requisitos eram bem simples, beleza, então atendia. Mas caso eu necessitasse de uma estrutura um pouco mais complexa, com mais informações, eu ia ter alguma dificuldade. Eu teria que criar uma série de mapas, criar uma série de slices, né? Fazer a combinação ali com as chaves, e isso ia ficar completamente inviável à medida que o programa fosse requerendo mais requisitos. Então, claro, a Golang ela possui outras estruturas para isso. Embora Go
não tenha em si o conceito de classe, mas ainda assim ela tem alguns conceitos de orientação a objeto. E aí a gente vai ver esse conceito de struct hoje. Então, como você já pode imaginar, uma struct, fazendo a tradução aí direta, é uma estrutura. Então, o que é uma estrutura? É um tipo onde eu consigo colocar vários pares ali de chave valor. Na verdade, não chave valor, embora seja chave valor, mas de variáveis, certo? Então, isso seria uma estrutura. Seria algo muito parecido com o que a gente tem, por exemplo, uma classe em orientação a objeto lá. Só que a classe, claro, ela tem mais funcionalidades. A gente não vai entrar em todos os detalhes ainda nessa primeira aula. A gente vai começar a conhecer aqui a struct e aí vocês vão ver que ela vai ter essa maior flexibilidade. Bom, então vamos testar aqui, vamos tentar criar aqui uma struct. Como eu falei para vocês, uma struct ela é nada mais do que um tipo. Então eu posso criar aqui uma variável, por exemplo, eu vou chamar aqui de aluno, e eu posso dizer que ela é uma struct. Tá? Posso dizer que ela é uma struct. Só que se eu fizer isso daí, ela é uma struct vazia. Né? Não tem nada. Não faz nem sentido rodar um programa desse jeito. Na verdade, ele nem vai rodar, né? Você tá vendo que ele tá exigindo aqui uma inicialização. E eu vou fazer isso para mostrar para vocês qual é a estrutura de uma struct. Pronto. Então, se eu rodar, isso aqui é uma struct. É uma struct vazia, sem nenhum atributo. Porém, eu posso colocar atributos nessa minha struct. Como que eu faço isso? Dentro das chaves, eu coloco o nome das minhas propriedades e o tipo delas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o nome e dizer que é uma string. Eu posso colocar, por exemplo, as notas e dizer que é um array de float 32. Muito parecido com o que a gente fez aí no exercício. Certo? Então agora essa struct ela tem mais informações. Se eu rodar agora esse programa, observe aqui que embora pareça que não aconteceu nada, mas aqui há aqui o Go, a Go, eu sempre falo o Go, né? Mas é a Go, né? Porque é a Golang, enfim. Mas ignorem isso. O Go ou a Golang inicializa os valores para mim. E como que ele inicializou? Ele inicializou com os valores default, né? Então, por exemplo, nome é uma string e o default é uma string vazia. O array de float 32 ele inicializou com 0. Certo? Bom. Mas aí, uma coisa interessante da struct é que ela me dá a possibilidade de alterar os valores dela. Então agora, isso se dá através do nome da variável, ponto, o nome da propriedade da struct. Então agora eu consigo fazer isso, ó, aluno, ponto, e aí eu tenho ó, nome e notas. E aí eu posso chegar aqui, nome, dizer, por exemplo, aqui Robson. Então se eu rodar agora esse programa, ó, ele já preencheu aqui o nome. Certo? Então isso aqui lembra muito um objeto, certo? Não é bem isso, mas lembra, né? Para a gente entender melhor. E aí eu posso também inicializar as minhas notas, né? Eu já sei como fazer isso, então eu vou colocar aqui float 32 e eu vou colocar aqui as notas. Agora se eu rodar, agora a minha estrutura ela está inicializada, certo? Porém, aqui dessa maneira eu tenho um problema. Qual é o problema?
O problema é que se eu quiser criar um outro aluno, eu não consigo, né? Porque se eu alterar aqui o nome do aluno de novo, eu vou estar alterando o mesmo aluno lá de cima. E aí também, se eu quisesse criar outro, eu teria que fazer isso aqui, né? Então, sei lá, aluno 2, certo? Só que aí, isso não é legal, né? Eu vou ficar repetindo, vou ter que ficar repetindo sempre aqui a estrutura completa. Para isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai subir esse cara para cá. Não, não é preciso, mas para ele ficar global, acessível globalmente aqui, dentro do pacote. Ao invés de usar um var, eu vou dizer que isso aqui é um tipo, certo? Eu vou dizer que é um tipo. Lembra lá quando a gente criou os tipos alias? Então eu dizia, sei lá, o tipo aluno é um nome, perdão, é uma string. Aqui é muito parecido, só que eu estou dizendo que esse tipo ele é um struct. Agora pronto, agora eu posso chegar aqui, voltar aqui criar a variável aluno. Ao invés de criar a variável aluno, eu vou criar, eu posso criar uma variável, por exemplo, aqui, A1, para dizer que é o aluno 1. E eu vou dizer que é do tipo aluno, certo? Eu vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui, para a gente não confundir. Pronto. Tem que imprimir, porque senão o Go não deixa a gente trabalhar, né? Pronto. Eu estou dizendo agora que A1, ó, é do tipo aluno. Se eu imprimir agora A1, ó, ele vai imprimir aquela mesma struct lá que a gente havia criado anteriormente. Só que agora, isso aqui é um tipo aluno, certo? Se eu imprimir aqui usando o printf, por exemplo, lembra lá do nosso tipo T, e eu colocar aqui A1, ó, ele vai dizer que essa variável A1, ela é do tipo main.aluno, ou seja, é essa struct aqui, ó. Certo? Bom, então, fazendo dessa forma, eu consigo criar vários alunos aqui. Então, eu vou dizer que a 2 também é um aluno, certo? Pronto, agora eu tenho duas structs que duas variáveis do mesmo tipo, ou seja, struct, aluno, que compartilham ali os mesmos atributos. Aí agora sim, eu consigo dizer, por exemplo, A1 é Robson, e eu consigo dizer que A2 é André, né? E aí, ó, ele alterou cada uma das estruturas. Então, dessa forma, eu consigo reutilizar aquela estrutura. Esse é o objetivo de você criar um struct. É você fazer essa reutilização, certo? Bom, além disso, existem algumas formas de você inicializar um struct. A gente viu aqui uma delas, que na verdade, não fazendo nada. Se eu não fizer nada, a linguagem vai inicializar para mim com os valores default. Eu posso também inicializar passando dessa forma aqui, colocando as chaves. É a mesma coisa, vocês vão ver que é o mesmo resultado. Então essa é a segunda forma. A terceira forma é passar os parâmetros aqui na inicialização. E aí eu também tenho duas formas de fazer isso. A primeira é passando os atributos na ordem em que eles aparecem na struct. Então aqui, ó, o primeiro vai ser o nome, então se eu colocar aqui Robson, e o segundo vai ser as notas. E aí eu posso colocar aqui o array. Então 5, 8, 6, 10. Certo? Então essa é uma maneira de inicializar. Se eu rodar aqui, ó, então note que ele inicializou para mim lá os valores das propriedades aqui da minha struct. Outra maneira, e que
na comunidade é a que é a mais recomendada de usar, é passar a chave e o valor para na inicialização. Então aqui eu digo nome, André, e aí eu digo notas, 5, 7, 10, 4, certo? Pronto. Se eu rodar agora, beleza? Ó, inicializou os dois objetos aqui, digamos, né? As duas estruturas, certo? Por que que essa aqui é a mais recomendada? Porque caso eu altere a minha estrutura, eu não vou precisar mexer aqui na inicialização. Então, por exemplo, digamos que por alguma razão eu movo aqui, né, a notas para cima. Então aqui, ó, eu já quebrei essa inicialização. Em compensação, a outra tá lá de boas. Então esse é uma das razões da gente usar esse modo aqui, né, passando as chaves e os valores. Outra razão também é se eu adicionar aqui outro atributo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui turma, ó, eu já quebrei novamente aqui a estrutura de cima, a inicialização. Porém, a de baixo continua funcionando. Porque quando eu passo os atributos assim, o que eu não passar aqui, o Go vai inicializar para mim com o valor default. Certo? Então, eu teria que passar aqui na ordem, inclusive, né? Pra você saber a ordem correta. Então, sei lá, 7º ano. Para rodar. E aí, a outra não. A outra Go inicializou aqui com o valor default. Certo? Então, tem essas duas maneiras aí. Na verdade, várias maneiras, né? Que a gente viu aí de como inicializar o struct. Certo? Uma coisa interessante sobre struct, né? A gente viu sempre que a passagem de variáveis, elas normalmente em Go, ela acontece por cópia. A gente viu que algumas estruturas fogem a esse padrão, por exemplo, o slice, né? A gente viu que ele foge essa lógica, o próprio mapa, mas a struct não. Então, se eu criar aqui, por exemplo, uma variável A3 e disser que ela aponta para A1, certo? E aí eu vou imprimir aqui A3 para ele parar de reclamar. Pronto. Se eu imprimir aqui, ó, note que A3 é igual a A1, certo? Ou seja, ele é como se ele estivesse apontando para esse objeto, para essa variável. Porém, ó, veja só o que acontece se eu alterar uma propriedade de A3. Se você já estudou orientação a objeto e você veio aqui do Java, do JavaScript, C++, C Sharp, etc. Você imaginaria que uma vez que eu estou alterando o nome de A3 e A3 aqui estaria apontando para A1, eu estaria alterando aqui também o nome do aluno 1. Porém, ó, quando eu rodo esse programa, ó, note que ele alterou aqui o nome de A3 para Francisco, porém, ó, A1 permaneceu Robson. Ou seja, quando eu faço isso daqui, o que acontece é uma cópia da struct. Então, os valores daquela struct, elas são copiados para essa variável aqui, A3. E aí ela vira uma variável, um novo endereço lá na memória que eu altero e ele só mexe naquele endereço lá, certo? Então isso aqui é muito importante para você saber que por padrão acontece dessa forma. Ah, quer dizer que não tem, então quer dizer que se eu passar aqui
como parâmetro, por exemplo, mudar nome. E aí eu recebi aqui um aluno. Se eu alterar o nome do aluno aqui para nome alterado, você quer dizer que se eu chamar aqui, mudar nome e passar A3, ele não vai mudar o nome de A3? Exatamente isso. Ele não vai mudar o nome de A3, certo? Por quê? Porque o valor que ele está recebendo aqui, ele está sendo recebido como uma cópia. Então, qualquer alteração que eu fizer vai ser feita nessa cópia. Não vai refletir no objeto que eu estou passando como parâmetro. Ah, cara, mas aí como é que faz para eu, por exemplo, alterar uma propriedade? Bom, aí a gente vai ver depois, quando a gente for estudar ponteiros, certo? Mas, por enquanto, fique sabendo disso aí. Que quando você passa um objeto assim, ele é passado como uma cópia, certo? E aí, só para a gente fechar aqui um outro conteúdo, lembra que a gente criou um mapa para armazenar ali vários alunos. Agora a gente consegue fazer isso com a struct de uma maneira mais interessante. Então, por exemplo, eu poderia criar aqui o meu boletim. E aí eu posso dizer que esse meu boletim, na verdade, ao invés dele ser um mapa, ele é um slice. Um slice de quê? Um slice de aluno. E aí, ó, eu consigo... Vou subir aqui um pouco, vou tirar isso aqui. E aí eu consigo fazer o seguinte, eu consigo fazer o append aqui. O A2 e A3. Eu consigo adicionar. Então, ao invés de eu imprimir um por um aqui, eu vou imprimir somente o boletim. Certo? Ó, tá lá, ó, os três alunos no meu slice. E aí o mais interessante aqui é que, por exemplo, lá no mapa eu não tinha uma ordem garantida, né? Porque o mapa utiliza ali uma chave de hash para ordenar os elementos dentro do mapa. Isso pode ser ruim em algumas situações. Aí, sei lá, eu quero manter a ordem que os elementos foram inseridos lá no mapa. Não consigo. Já com o Slice eu consigo. Então, o primeiro que eu adicionei foi o Robson, o segundo foi o André, o terceiro foi o Francisco. Então, eu consigo fazer usando um Slice. Né? E é uma estrutura mais comum, né? De você se trabalhar aí com vários objetos ali de um mesmo tipo. Certo? Então, dessa forma a gente consegue trabalhar com mais de um elemento. Então eu uso um slice. Ok? Bom, só para a gente ver aqui o que já se passou, já viu isso aqui, já criamos tipo, já vimos as várias inicializações, vimos que structs são passadas como cópias, vimos como construir slices de structs. E para terminar a aula de hoje, a gente vai ver uma coisa bem interessante, que é converter uma struct em formato JSON. Então vocês vão ver que é bem tranquilo fazer isso aqui na Go. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, para começar, a gente vai transformar esse aluno aqui, ó, em JSON. Como que a gente faz isso? Vou só colocar aqui embaixo para não misturar, certo? Bom, existe um pacote na linguagem Go, o pacote JSON, que ele é usado exatamente para esse tipo de tarefa. Então vamos importar aqui, ó, JSON. Então tá aqui, ele importou esse pacote encode/JSON. E ele tem um método chamado Marshall. Esse Marshall, ele converte uma struct, na verdade um tipo ali, né, em
JSON. E aí vocês notam aqui que ele retorna dois valores. Ele retorna um array de bytes, que é o JSON, só que em formato byte. E ele pode retornar um erro, né, caso dê alguma bronca ali na hora de fazer a conversão. Então vamos lá, eu vou passar aqui o A1 para esse cara. E eu vou receber aqui os dois parâmetros. Então o primeiro parâmetro é o objeto JSON, só que em bytes. E o segundo seria o erro, certo? Por enquanto eu vou ignorar esse erro, certo? Então eu vou só fazer isso aqui. Não façam isso em produção, claro, né? Nos seus programas. Mas a gente ainda vai aprender tratamento de erros em Go, então por enquanto eu vou ignorar. Agora sim, agora eu preciso imprimir o meu JSON. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou... esse valor é em bytes, então se eu mandar imprimir aqui, ó, JSON, ó, na verdade, o que veio aqui foi um array de bytes, então, né, meio não muito legível, claro, óbvio. Como que a gente faz para converter um array de bytes em uma string? Cara, bem simples. Usando a conversão de tipos que a gente aprendeu. Então é só fazer isso aqui, ó. String A1. E aí agora, quando eu rodar, ó. Ué, veio vazio? Estranho, né? Mais ou menos. O que que acontece? Quando a gente cria uma estrutura, Go ele tem um conceito bem simples para modificador de acesso ali de um objeto, de uma estrutura. A gente tem lá, sei lá, no Java tem private, protected, default, public. O Go ele só tem duas possibilidades. Ou ele é público, ou ele é privado. Ou ele é visível para fora, ou ele não é. E como é que ele diferencia isso? Pode parecer até meio estúpido, mas é simplesmente pela primeira letra aqui. Então, se eu colocar esse cara aqui maiúsculo, isso aqui vai ser entendido agora como público. E aí, quando eu coloco dessa forma, eu consigo acessar através de fora do meu pacote. Eu estou aqui no meu pacote main. Só que o meu code JSON, ele tá no pacote diferente. Então, por isso que ele não consegue ler e por isso que mostrou aqui vazio. Né? Então, para isso, eu preciso mudar. Eu vou só usar o recurso aqui de refactoring para a gente não ter que sair alterando tudo na mão, certo? Então, eu vou alterar aqui. Para quem tiver no VS Code aí, é só apertar F2. Porque aí ele já altera todas as referências. Beleza? Salvei. Agora quando eu rodar, ó. Show. Tá aqui, ó. Isso aqui é o JSON do meu objeto A1. Então ele colocou aqui, ó, entre aspas. É bonitinho lá. Como preconiza o formato JSON. Certo? Aqui tá feioso, né? Porque... teste.json. Só pra gente ver formatado aqui. Bonitinho, certo? Então, tá aqui o JSON. Porém, a gente pode fazer mais uma coisa com essa saída JSON. Observe aqui, ó, que o nome dos atributos eles estão indo maiúsculo, né? Porque é o nome que está lá na minha struct. Isso aqui não é comumente utilizado quando a gente usa JSON. Normalmente a gente coloca aqui em minúsculo mesmo. Então como que a gente faz isso sem poder mexer aqui no nome dos atributos? Bom,
Aí é onde entra um conceito novo de Go, que é o conceito de tags. Tags são propriedades que você pode colocar nos atributos de uma struct para colocar alguma meta-informação ali. E aí você consegue ler essa meta-informação e, sei lá, fazer alguma coisa, né? Imagina isso aqui como, por exemplo, um annotation que a gente tem lá no Java. Aí eu coloco lá um annotation e aí eu consigo, em tempo de execução, ler aquela annotation e tal. Então o Go também tem esse conceito. Como que eu uso, como que eu faço para colocar uma tag? Eu uso o backtick, né? Ou o nosso acento de crase. Isso aqui é você pode colocar um par de chaves e valores. Porém, aqui para o nosso caso do JSON, ele precisa obrigatoriamente que seja JSON, dois pontos, e o atributo que você quer nomear. Então aqui eu quero que seja, por exemplo, nome. Então, dessa forma, entre aspas duplas. Então, ó, vou colocar aqui na turma e vou colocar aqui nas notas, né? Pronto. Ao fazer isso agora, quando eu mandar executar o meu programa, note agora, ó, que ele colocou os nomes da forma lá como eu pedi, né? Ou seja, colocando colocando o nome, os atributos aqui, ó, em letra minúscula. Bacana? Show, né? Então, bem tranquilo, pessoal. E aí, com isso, a gente finaliza o assunto de hoje, né? A gente viu aí bastante coisa. A gente ainda tem bastante coisa para ver, né? De structs, de outros tipos ainda. Mas, por hoje, a gente vai parar aqui. Eu quero, mais uma vez, agradecer aí a sua audiência no nosso curso. E aí, pedir, como sempre, né? Tô pedindo aqui no final do vídeo, devia pedir no começo do vídeo, que eu acho que as pessoas às vezes esquecem. Mas não esquecer de deixar ali o like, né? E aí, se inscreve no canal para ficar recebendo aí as novidades, as aulas que a gente libera aí toda semana. Faz aí sua inscrição para ajudar também o canal a crescer. E aí faz também a divulgação e aí a gente agradece. Então vamos lá, a gente se vê na próxima semana com mais uma aula do nosso curso aqui da Golang. Beleza? Valeu, até lá.